Ainda bem que eu já avisei, né? Já avisei, tá tudo certo. Pode continuar, Gilvan, seu raciocínio. Então, Pode então, continuar. eu preciso pensar aqui, a primeira coisa que eu preciso pensar é o Estado e as mudanças que precisavam ser feitas, só para você ter uma ideia, Rio. As ditaduras piores que existiram aqui na nossa América Latina, se pensar de Chile, se pensar de Argentina, esses países todos teve uma espécie de acerto de contas, entendeu? Quem foi responsabilizado até hoje pela ditadura militar? Então nós tivemos um candidato que foi eleito exibindo o livro de um torturador reconhecido. Então, assim, faltou esse processo de educação para as pessoas compreenderem de fato o que foi a ditadura militar, como ela se deu. A maioria das pessoas que viveu o período da ditadura defende a volta. Então, assim, é um processo que está dentro da sociedade. Sabe uma coisa que eu me assustei na minha experiência pastoral? Tinha uma coisa que me preocupava muito, Marcos. Eu me preocupava quando eu percebia a, as pessoas tinham uma propensão para reconhecer, parte significante das pessoas com quem eu lidava, tinha uma propensão para reconhecer com mais facilidade um líder que tivesse um viés mais autoritário, carismático e autoritário. Eu percebia que aquelas pessoas que, quando falavam, usavam termos que muitas vezes agrediam o público, o auditório, né? Não, essas pessoas falam a verdade, elas são ungidas, têm autoridade de Deus para poder falar. Aquilo que parecia ser algo próprio do culto, do reconhecimento de que havia uma força espiritual poderosa ali, eu estranhava e eu achava que aquilo não tinha relação com autoridade divina. E eu comecei a ficar me perguntando se aquilo não provinha de um próprio processo, e na época eu não tinha formação histórica, apenas teológica, mas se aquilo não surgia exatamente do nosso processo histórico e principalmente da ditadura recente. Mas depois, fazendo depois de algumas leituras, a gente vai ampliando esse leque e percebendo que o nosso país, na verdade, a democracia ela sempre existiu enquanto ela era favorável aos interesses de alguns grupos da elite brasileira. A partir do momento em que começa a surgir a ampliação de direitos, em que a sociedade maior vai sendo inserida, vai sendo aceito, vai sendo ampliando os direitos, as liberdades, então esses grupos se sentem ameaçados e eles acham que tem que fazer alguma coisa. E isso não é só no Brasil. Por exemplo, se você tem uma obra publicada em 2018, Como as Democracias Morrem, que é interessante como os autores, né, vão mostrando para nós que quando a democracia surge nos Estados Unidos, ela está limitada aos brancos protestantes. A partir do momento em que, depois das lutas de 65, 68, que começa a acontecer esse processo de ampliação dos direitos, de incluir os imigrantes, de incluir os negros na agenda política, a partir desse momento vai haver uma mudança extraordinária dentro da sociedade norte-americana, de tal forma que até os partidos vão se realinhar. Ele vai mostrar que os negros, os latinos, os grupos gays, essa agenda vai ser abraçada pelos democratas, e essas pessoas vão migrar para o Partido Democrata, enquanto aqueles mais conservadores, né, brancos, protestantes, herdeiros que fundaram a democracia, esses vão migrar para o Partido Republicano. E aí é uma coisa interessante que ele mostra, que a grande questão é que nos Estados Unidos não é que nunca houve líderes autoritários que almejassem o poder. O problema é que ele mostra que não só a Constituição, mas a própria sociedade brasileira, existem leis não inscritas, digamos assim, regras, que acabam criando um limite para que esses candidatos a autoritários não consigam chegar ao poder. Donald Trump foi o único que conseguiu romper isso.
Ele conseguiu romper porque havia exatamente esse momento. Essa agenda, essa inclusão incomodou aqueles que não queriam uma sociedade ampla, uma sociedade aberta, uma sociedade plural. E entre esses, a maior parte é protestante. Então, o que acontece? Esse fenômeno igualmente está acontecendo no Brasil, porque você começa a pensar que essa reação ela tem vários vieses. Vamos pensar num primeiro. O primeiro é esse discurso reacionário e, de alguma forma, anacrônico, de que está surgindo um comunismo que quer tomar o poder no Brasil. Ó, a União Soviética acabou, já tem 92, pensa aí para cá, quanto tempo nós temos? Então, assim, nós temos o fim dessa polarização está lá no final da década de 80, início da década de 90, essa polarização desaparece, que começa a desaparecer, e eles ainda estão falando desse discurso do macartismo de 48, de 50, como se existisse ainda um movimento, uma conspiração, né, um movimento comunista que quer tomar conta do país. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é esse medo construído a partir desse inimigo imaginário, né, que vai sendo construído e ele vai ganhando forma. Mas aí tem um outro elemento, que é esse que eu vinha lhe falando. É que a preocupação é que o discurso produzido por grande parte dos púlpitos brasileiros preparou de alguma forma as pessoas para não ter nenhum problema de aceitar um líder autoritário. Porque lá, o líder que é reconhecido como homem de Deus é aquele que tem um viés autoritário. Percebe? Vamos pensar nas principais instituições protestantes brasileiras, a maioria é extremamente hierarquizada. Quando surgiu o movimento G12, que parecia... Rigidamente, né? Rigidamente hierarquizado. Então, assim, quando surge um movimento G12 que parecia que ia criar uma liberdade, criou uma hierarquia mais rígida ainda, mais fechada. Então, o que nós temos? Nós estamos dentro de um processo em que as pessoas que fazem parte de grande parte das nossas denominações já estavam, de alguma forma, acostumadas e com dificuldade de reconhecer aquele líder mais democrático que é visto como um líder fraco. Porque ele não se impõe, ele não dá ordens, ele não manda, ele não tenta impor a sua vontade, mas tenta dialogar, tenta conversar. Para você ter uma ideia, você vai perceber, e isso faz parte da nossa própria estrutura, a estrutura mesmo do país, construída historicamente, né? Pode falar que eu estou ouvindo, tá? Só vou pegar o carregador, pode falar. Certo. E para isso, a gente precisa estudar um pouco o autoritarismo brasileiro, né? Então, assim, essa ideia de que nós estamos diante de um país, de alguma forma, que ele é autoritário, e isso aparece em todas as instituições, isso aparece na empresa, isso aparece também na igreja. Então, de alguma forma, as pessoas estão lidando com espaços que não são democráticos em um país que a única coisa de democrática que tem é a Constituição, mas aí nós acabamos, em grande parte, nos tornando cidadãos de papel, né? E aí, o que acontece? Todo esse processo, mas aí vem uma coisa mais grave ainda, que vai acontecer nesses últimos anos, que são as agendas identitárias. Abraçado aqui no Brasil, como nos Estados Unidos pelos democratas, e aqui no Brasil abraçado pela esquerda. Você começa a pensar, Marcos, que essas agendas identitárias elas vão também semear no meio evangélico brasileiro um certo temor de que, se esses partidos que defendem essas agendas identitárias continuarem no poder, eles vão destruir completamente o modelo de família, o modelo cristão, e seja lá, todas essas defesas que tem. Então, essas pessoas, de alguma forma, estavam propícias, digamos assim, a se abrir a um movimento desse. E aí vem uma questão mais complexa ainda, que foi o vazio de poder construído a partir de 2013 no Brasil.
O Brasil começou parecendo que estava ficando sem rumo. E aí, em 2013, 2014, eu comecei, principalmente em 2014, eu comecei a ficar preocupado, eu comecei a ficar com medo, porque eu disse, começa a aparecer esse vazio de poder, a ausência de lideranças, os nossos representantes até agora perderam completamente o seu poder. Vem a Lava Jato e ficamos sem representações. E o que acontece? Esse é um terreno próprio para poder surgir esses demagogos que vão trazer um discurso de suposto salvador da pátria e encontra o nosso espírito, né, como eu diria, messiânico, né? Então, assim, é uma série de fatores que, combinados, na minha concepção, vai fazer com que essas pessoas fluam de uma forma muito pesada para apoiar esse movimento que, de alguma forma, iria salvar o cristianismo brasileiro. Eu fui participar, por exemplo, de um debate em uma das rádios aqui em Eunápolis, me convidaram para um debate, e o debate era exatamente antes da eleição, para poder discutir algumas questões que estavam rolando no Brasil, e uma delas, as fake news, né? E aí chegaram numa coisa chamada kit gay, que também o kit gay, que ajudou a eleger, né? Entendeu? Aí, assim, esse kit gay, no debate, quando eu estava esperando lá o momento de começar o debate, eu estava na sala lá aguardando, chegou uma outra pessoa, e eu fiquei assim pensando, será que ele vai participar do debate? Aí quis saber quem era. Aí me disse, eu sou professor. Aí eu falei, finalmente, chegou mais um professor aqui a gente discutir. Só que ele não tinha me dito também que ele era pastor. E aí no final, ele revelou que ele era professor, mas ele também era pastor, e ele batia com todas as forças de que existia uma cartilha gay que ia ser espalhada nas escolas, que eu estava espalhada e estava ensinando. Eu falei, olha, eu também sou professor e eu estou querendo que você me consiga uma cartilha dessa, me diga onde é que ela tem, porque até agora eu não conheço, na universidade não me apresentaram, na escola até agora o diretor não me apresentou, ninguém me apresentou essa cartilha, eu só estou ouvindo dizer que ela existe, e eu quero a cartilha dela, inclusive saber qual o método que eu vou usar para poder ensinar, utilizar esse material na escola. Uma ironia para poder mostrar que ela não existia, era apenas um discurso, e depois foi comprovado que realmente não existia. Então, mas isso fez com que as pessoas, e eu não estou aqui dizendo que elas eram pessoas más, não vamos achar que todas as pessoas que elegeram o Bolsonaro eram fascistas ou de tendência fascista. Tem uma série de fatores que fez com que o nosso povo, de alguma forma, tivesse dificuldade de compreender de fato o que estava acontecendo nele. Você está me entendendo, Marcos? Você está me ouvindo? Pode continuar, pode continuar. Alô? Tom, Oi, Marcos. fala aqui na internet, pode continuar. Estou ouvindo. Peraí, gente, internet. Estou ouvindo, foi internet Pronto? aqui. Estou ouvindo. Tá, legal então. Tá. Essa tal de internet, né? Então, o que acontece, Marcos? Você começa a perceber que é uma série de fatores que vai levar as pessoas a abraçar esse projeto, sem compreender de fato o que está acontecendo, sem compreender de fato como as coisas funcionam. É tanto que hoje existe uma quantidade muito grande de pessoas, e eu me senti um fracasso em 2018, porque eu ficava tentando explicar para as pessoas que nós estávamos entrando num barco furado, que o momento exigia cuidado para escolher, que nós tínhamos mais de 10 candidatos, né? Nós não poderíamos, tínhamos que ter muito cuidado, porque senão o Brasil poderia tomar rumos perigosos. E eu estava falando isso, não é porque eu tinha alguma coisa contra a pessoa do Jair Bolsonaro em si, mas por conta daquilo que ele já tinha mostrado. Ele deixou claro, ele falava sem nenhum problema que se ele assumisse o governo, ele dava um golpe. Ele vem falando isso há muito tempo, na hora. Que ia fazer o trabalho que a ditadura não fez, matar 30 mil. Tudo isso é uma coisa que é para se assustar. Ele votou pelo impeachment da Dilma em nome de uma pessoa que a gente sabe, que torturou pessoas, e muitas pessoas. Então, assim, ele deixou claro, mas as pessoas não estavam conseguindo ouvir isso, até porque, de alguma forma, muitos estavam querendo um governo que, com autoridade,
pudesse resolver os problemas do Brasil. Só que nós não precisávamos de autoridade, precisamos de inteligência, de capacidade. Capacidade de convivência. Nós precisamos, talvez, de alguém com a capacidade de diálogo, num mundo civilizado, conseguir estabelecer relações, né, que nos permitam encontrar nessas distâncias formas de ligarmos um universo ao outro, né, e de reconhecer que as pessoas que discordam de mim não são minhas inimigas. Elas podem ser até adversários políticos, mas não são inimigos. Então, assim, essa dificuldade de compreensão, passando pela formação religiosa e por a falha que eu diria que os nossos governos democráticos, dessa nossa nova experiência de democracia, cometeram de falhas, culminaram nisso aí que nós vimos. Nossa, Gilvan, uma ótima fala. Assina aí para essa galera que chegou, né? Ana, Digo Mota, Emanuele, Silvana. Silvana que foi nossa colega de graduação, viu? Silvana está aí. Olha, Gilvan, você tocou em algo que já estava aqui escrito para a gente debater, né? Que é a questão do kit gay, as fake news e tal. Enfim, gente, eu gostaria de ler para vocês. Eu fiz questão, Gilvan. Eu fiz questão de abrir alguns discursos, né, de ouvir novamente, como uma tortura. Uma tortura, eu não imagino. Mas ouvir alguns discursos novamente de Bolsonaro, e eu fiz questão de transcrever, coisa de historiador, né? Transcrever para poder analisar, para a gente analisar junto, tá? Porque muitas vezes esses discursos passam assim desapercebidos, tá? Sim. E aí o que acontece? Tem um primeiro discurso de Bolsonaro na ONU, tá? Olha o que ele diz. Ele começa dizendo: obrigado, Deus. Ó, Janilton, só para dizer que Janilton fez uma pergunta. Só que a pergunta de Janilton eu vou deixar para o final, tá? Porque sua pergunta eu acho que ela dá um fechamento legal. Então, o discurso de Bolsonaro na ONU, ele diz o seguinte: obrigado, Deus, destaque aqui, né, para Deus, pela minha vida, pela missão de presidir no Brasil e pela oportunidade de reestabelecer a verdade. Verdade. O que é bom para todos nós. Apresenta aos senhores um novo Brasil que ressurge depois de estar à beira do socialismo. O vídeo de Quinho está embaçado e o áudio está baixo. Vixe, meu Deus, o que será? Espera aí, Levi. Vocês estão me ouvindo legal, gente? Dá um feedback aí, só para eu saber se vocês estão ouvindo bem. Levi falou que... eu vou tentar limpar minha câmera aqui, espera aí. Essa tecnologia... Pronto, tá legal. Veja aí, Levi, dá um feedback aí, tá legal? Pronto, então vamos lá. Continuando o discurso de Bolsonaro. Apresenta aos senhores um novo Brasil que ressurge depois de estar à beira do socialismo. Um Brasil que está sendo reconstruído a partir dos anseios e ideais de seu povo. Isso, o discurso de Bolsonaro na ONU. Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade, e isso por conta do socialismo, segundo as palavras deles. E ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos que formam nossas tradições, né? Ou seja, a tradição, na perspectiva do discurso dele aqui, é cristão, né? Ou seja, não existe mais ninguém. Ele não consegue enxergar pluralidade religiosa no Brasil. E aí, Gilvan, ele diz o seguinte, ele continua o seguinte: a história ainda recorre à história, meu Deus. A história nos mostra que já nos anos 1960, agentes cubanos foram enviados a diversos países para colaborar com a implementação de ditadura. Isso em 60, cubanos articulando para implantar a ditadura. Isso aí. Gente, não é uma piada, é o discurso proferido na ONU, tá? Há poucas décadas, tentaram mudar o regime brasileiro e de outros países na América Latina. Foram derrotados. Civis e militares brasileiros
foram mortos e outros tantos tiveram suas reputações destruídas, mas vencemos aquela guerra e resguardamos nossa liberdade. Aí, só para fechar, o discurso de Jair Bolsonaro, outro trecho, no Fórum Econômico Mundial de 2019. Esse é mais curto. Vamos resgatar nossos valores e abrir nossa economia. Vamos defender a família, os verdadeiros direitos humanos, proteger direito à vida e à propriedade privada. Quero mais do que um Brasil grande. Quero um mundo de paz, fazendo apologia à arma, querendo armar a população. Olha que contraditório. Quero um mundo de paz, liberdade e democracia. Por isso que eu fiz questão de digitar esse discurso. E democracia, tendo como lema Deus acima de tudo. Enfim, diante, Gilvan, desse discurso de Bolsonaro, né? E diante das últimas manifestações a favor do seu governo, né, especialmente em Brasília, nós temos percebido, por isso que eu fiz questão, galera, de colocar essa foto de fundo, que é um pedido, foram vários pedidos nessas manifestações de intervenção militar, de retorno ao AI-5. Isso aqui eu não estou inventando, vocês podem achar facilmente na internet. Então, essas manifestações a favor de Bolsonaro, muitas delas, ou a maioria delas, querem intervenção militar, como está aí na imagem, fechamento do Congresso Nacional, fechamento do Supremo Tribunal Federal, ou seja, propostas antidemocráticas. Ou seja, completamente diferente do discurso que ele proferiu, que é defender a vida, a propriedade privada e a democracia. Como os cristãos, aí eu faço a pergunta a Gilvan, como cristãos podem manter o seu apoio a um governo que mais do que nunca, porque desde antes ele sempre foi autoritário, mas mais do que nunca, ele tem ameaçado descaradamente, quando eu digo descaradamente, é de forma escancarada, a democracia. Como? Porque uma coisa, inclusive que Janilton que está aí, a Ana Paula também, que diz que está gostando muito da live, uma coisa é quando Bolsonaro se apresentou como candidato à presidência da República, com todo aquele discurso de salvar o Brasil, né? De tirar o Brasil da corrupção. Ele nunca tinha sido indiciado por corrupção, a trajetória dele é toda limpa, dele e da família dele. Uma coisa, beleza, os cristãos foram convencidos por esse discurso. Mas e agora, diante desses ataques de Bolsonaro, diante da inércia, diante da falta de mobilização em relação ao caos que estamos vivendo, que muito ele tem que se preocupar em relação à economia e não às pessoas, como se existisse economia sem gente, como se existisse economia sem pessoas, né? Então, como cristãos ainda podem continuar defendendo ou mantendo a sua postura de defesa a Bolsonaro? Uma coisa foi lá nas eleições. E agora, qual é a justificativa, Gilvan? O que é que você vê diante disso? Então, Marcos, eu temo que esteja acontecendo porque, como nós sabemos, a parte significante desse grupo de protestantes que apoiou o governo, que votou nesse governo, já percebeu que precisava voltar atrás. E não são poucas as pessoas com quem eu me encontro e convivo que dizem assim, eu errei. Não tem coragem, talvez, de vir aqui dizer assim, eu errei, mas elas sabem que errou de alguma forma, né? Poderia ter escolhido outro candidato, nós tínhamos diversos candidatos, né, com propostas diferenciadas, mas que pelo menos essas pessoas sabiam respeitar a democracia. Por exemplo, o processo de impeachment da Dilma. Eu deixei de votar no PT desde quando a Dilma se tornou presidente da República. Eu não conseguia mais ver possibilidade de continuar dentro daquele projeto. Mas o que eu achei interessante é que, mesmo com todas as dúvidas sobre a legitimidade do processo que levou ao fim do governo Dilma,
O governo da Dilma respeitou, foi ao tribunal defender, seguiu todo o ritual, e depois, quando chegou o momento que disse assim, o impeachment, foi impeachmentada, ela deixou o palácio, arrumou as coisas delas e saiu. Porque ela respeitou o jogo democrático, ela respeitou a regra democrática. E aí eu me lembro de Sócrates, Apologia de Sócrates, quando ele foi interrogado que ele poderia fugir, ele não precisava morrer, e ele disse, não, mas se eu fugir, eu vou estar colocando em risco tudo aquilo que eu defendi até hoje. Pelo menos não sei se é coisa da Platão querendo construir uma imagem de Sócrates, mas de qualquer forma, esse discurso faz com que a gente perceba o que acontece com Dilma é dizendo assim, olha, tudo bem, vamos aceitar o jogo democrático, vamos zerar tudo, e depois a gente volta. Isso é o respeito à democracia. O que acontece é que as pessoas estão ainda defendendo o Bolsonaro, e eu não tenho como dizer isso aqui, afirmar nada, mas pelo menos a gente faz algumas análises. Podemos pensar em algumas possibilidades, porque elas continuam defendendo. Por um lado, se você perceber, o governo foi lotado e foi dado visibilidade, porque no governo Dilma também tinha evangélicos no governo, mas não estava na mídia, que eles estavam lá. Depois, como foi o processo que o levou ao palácio? Ele foi batizado no Rio Jordão. Isso foi publicizado. Existe um pensamento, em parte, dos evangélicos brasileiros. Todos os anos, milhares de evangélicos no Brasil voam para Jerusalém. Existe essa relação que foi construída, né, bem o imaginário de que agora estamos próximo do fim do mundo e de que vai acontecer o arrebatamento em Jerusalém, é o lugar onde vai ser construída a cidade prometida, e essa coisa tem crescido dentro do coração das pessoas, e elas fazem sacrifícios e voam para Jerusalém todos os anos. E o que o Bolsonaro disse? Esse é um governo que vai defender e apoiar Israel. Só que a relação dele não era com Israel, com o Estado de Israel, mas com o presidente atual de Israel, como também a relação não é com os Estados Unidos, mas com o presidente atual dos Estados Unidos. E é provável que, se mudar o presidente dos Estados Unidos, vier um outro presidente diferente de Trump, as relações vão mudar, porque a relação é pessoal. Então, como se fosse assim, parece-me que tem um pouco a ver com o nosso processo histórico, sei lá, de construção do Brasil, mas aí eu preciso pensar o seguinte, essas pessoas ainda acreditam que depois de tudo isso, eu estou ouvindo algumas pessoas dizendo que esse governo foi colocado lá por Deus. Certo? E esse pensamento, ele está fixado na mente de parte das pessoas e faz com que elas acreditem que, de alguma forma, ele vai dar certo. No final vai terminar tudo bem. Se ele for colocado lá por Deus, vai haver um caminho em que ele vai encontrar o caminho a qualquer momento. E o que ele está fazendo, a forma como ele faz, ele ataca a imprensa, eles não veem isso como um ataque contra a democracia. Pelo contrário, eles veem isso como uma pessoa que agora fala com autoridade verdades que as outras pessoas não falavam, porque eram hipócritas. Entende? Então, assim, ele está falando verdades que ninguém nunca falou. Olha. Entre aspas, né? Claro. Então, assim, ele fala na lata verdades. Assisti um vídeo, por exemplo, foi elogiado por um grupo de cristãos, dele confrontando, parece-me que eram embaixadores ou pessoas enviadas, né, que vieram aqui para poder visualizar essa questão relacionada à Mata Atlântica e à Amazônia. E são investidores, são pessoas que colocam dinheiro para a proteção da Amazônia aqui, em muitos países. E esses representantes aqui, foram tratados de forma arrogante, e as pessoas viam isso como sendo um homem que tem autoridade para falar em nome de Deus. Então, assim, essa é a questão que talvez essa ideia de que algo de divino nesse governo, e para mim isso é assombroso, né, faz com que muita gente continue apoiando essa pessoa. E, por outro lado, ele não foi eleito porque os membros das igrejas decidiram votar, mas porque o discurso veio das lideranças, como eu te falei, e esse discurso das lideranças também, em alguns lugares,
continua ainda presente. Entende? Ou seja, isso vai sendo retroalimentado diariamente. E aí, todo movimento que é contrário ao governo começa a ser tido como uma tentativa, sei lá, de inimigos ou de comunistas, como eles acreditam que ainda existam isso, né? E socialistas, sei lá, que estão querendo tomar o poder para implantar uma ditadura comunista socialista, talvez ligada à União Soviética ainda, não sei, né? Talvez na cabeça deles a União Soviética ainda esteja de pé. Então, assim, os próprios governos que eram socialistas hoje são governos ligados ao capitalismo. O capitalismo está presente em todas as partes do mundo, né? Então, assim, essa é uma preocupação. Mas tem uma coisa que me preocupa, Marcos, que é uma fala de Hannah Arendt, que ela falando sobre os fanáticos nazistas, que eles eram inatingíveis, quer fosse pela experiência ou pelo argumento. Isso é uma coisa séria. Existe, por mais que existem pessoas que se afastem, mas vai existir um grupo que está tão preso a essa ideia que não vai ter nem experiência do dia a dia, da gente ver a tragédia que está sendo o Brasil, a questão da saúde, né? As experiências trágicas não fazem voltar atrás, e muito menos o argumento. É tanto que eu falei que eu não vou mais tentar argumentar com ninguém, né? Porque certamente vai existir um grupo que vai achar que nós estamos jogando conversa fora. Essa é uma preocupação. Verdade. Verdade. Nossa, gente, eu tô aqui, assim, sem saber, porque as pessoas estão colocando perguntas aí, né? E aí eu tinha mais algumas aqui, mas eu vou resumir mais em uma pergunta que eu tenho, e aí depois eu já passo para a pergunta aí de Janilton, tá? Porque aí a gente já caminha para o fim, porque senão a gente não encerra essa segunda live. E aí eu preciso encerrar para a gente ter que fazer uma terceira, viu? Mas isso é só, gente, foi uma possibilidade, né, de abrir o diálogo porque, assim, nesse período de isolamento social, tem acontecido muitas lives, e muitas lives a galera está produzindo muito conteúdo muito bom, muita coisa muito boa bom. tem sido produzida, né? E aí eu até falei para a Nani, quando ela me falou que ia fazer o Instagram para assistir a live, eu disse para ela assim, que o objetivo é justamente discutir com a galera daqui da nossa região. Olha, Lisboa, acabou de entrar, nosso colega também de história. Então, Lisboa, bem-vindo, Lisboa. Já estão na lista aí, Lisboa, Sandra, tudo para fazer live comigo. Então, é pensar, Gilvan, com a galera daqui de Onápolis, com a galera da nossa região, né? Porque muitas vezes a gente fica acompanhando essa galera, né, que está em outra região, que está lá, sabe? E a gente não traz uma discussão com pessoas. Isso, que podemos intelectuais, construir conteúdos. Porque às vezes a gente não consegue se ver, né? Você quanto intelectual. Somos intelectual, sim, porque produzimos conhecimento científico e acabou. Agora você é autoritário. Que acabou, entendeu? Então, a ideia, galera, para vocês que estão acompanhando, é fazer uma discussão com a galera daqui da região, nesse primeiro momento, né, com a galera que tem uma formação. Não quer dizer que só quem tem formação acadêmica que pode discutir, né? A democracia, ela é para todos e todas. Tá? Inclusive, na nossa própria Constituição, tem lá dizendo que as pessoas iletradas, elas têm o direito, porque elas são cidadãs também como outra qualquer. Né? Mas o objetivo da live é para a gente entender do ponto de vista científico, do ponto de vista, sabe? Não apenas do achismo. Claro que também aqui a gente coloca o que a gente pensa, o que a gente acha, mas a partir de um conhecimento histórico, né? Enfim. Exatamente. Tá? Para fechar essa minha última pergunta, e depois eu passar para a pergunta de Janilton, espero que ele esteja aí ainda acompanhando, eu quero reproduzir mais uma fala de Jair Bolsonaro. Essa aqui foi por isso que eu disse naquele momento, Gilvan, que ele não enganou. Por isso que eu disse naquele momento que ele não escondeu a verdadeira face dele. Sem dúvida. O discurso de Bolsonaro no período de eleição, tá? No período eleitoral. Ele diz assim, em um discurso em que ele é ovacionado, ele é aplaudido, ele sabe? Enfim, eu escrevi exatamente como ele fala. Ele diz assim, se eu chegar lá
no que depender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Quando ele termina isso, todo mundo aplaude. Ou seja, as pessoas que estavam ali, todo mundo concordando que todos os cidadãos brasileiros precisam, né, ter arma dentro de casa para se defender contra a violência, tá? Meu tio de São Paulo acabou de entrar aí, tio Adomil, seja bem-vindo. E aí ele continua dizendo o seguinte, Ivan, não vai... Olha isso aqui, para a gente historiador é pesado, é pesado. Ele diz a seguinte coisa, não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. Com parcerias, nós vamos resgatar esse Brasil. Ou seja, o problema do Brasil é quilombola indígena. Nesse momento, aí eu anotei do jeito que acontece no vídeo, isso está no YouTube, vocês podem achar, gritos e a galera começa a gritar, mito, mito, mito. Quando o cara afirma isso, que não vai ter 1 centímetro de terra demarcada à reserva indígena ou à quilombola. E aí ele continua. Comecem já a ir se acostumando, aquele jargão, né, do período eleitoral. Aí tem um outro discurso dele que ele diz, né, que ele só fala dos filhos homens, e aí ele diz da filha dele que na 5ª vez ele deu uma fraquejada e veio uma mulher. Isso aí todo mundo já está cansado de saber disso, que ele proferiu isso. Isso aqui não é invenção, galera, tá? Eu digitei do jeito que ele fala. E o último trecho, que ele está numa entrevista numa rádio, ele diz o seguinte, eles dizendo da esquerda, ou dos petistas, ou dos lulistas, ou... Não precisa nem ser petista ou lulista, ou as pessoas contra Bolsonaro. Ele diz assim, eles querem igualdade... Não, eles não querem igualdade. Eles querem privilégios. E aí ele diz, ele afirma, e eu tenho imunidade. E aqui ele está falando, aqui a fala dele é sobre o movimento LGBT. Que eles não querem igualdade, eles querem privilégios. E eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico, sim. Bom, diante disso, você vem me dizer que Bolsonaro escondeu a verdadeira face? Não. Ele disse desde o início para que veio. E aí a minha ideia, a minha hipótese, né, o que eu defendo, o que eu acredito é Bolsonaro, ele não foi eleito enganando. Ele foi eleito porque exatamente o que ele disse encontrou ressonância entre as pessoas. Encontrou identificação entre as pessoas. Quando a gente analisa, por exemplo, a Alemanha de Hitler, né, o nazismo de Hitler, eu sempre digo para os meus alunos, pessoal, a gente precisa lembrar que existiria Hitler sem uma Alemanha nazista? A gente precisa parar e pensar essas coisas, porque assim, a gente protagoniza muito, quer seja para o bem, quer seja para o mal. A gente tem mania de colocar as nossas projeções em uma só pessoa. Mas é um conjunto de fatores, ou seja, a sociedade brasileira, como você bem já colocou, Gilvan, ela é conservadora, moralista, né? Então, com esse discurso do kit gay, com esse discurso da mamadeira de piroca, me desculpe dizer isso, mas foi o que o presidente disse, né? Com o discurso da defesa da família, gente, então, ele foi eleito. Então, ele não foi eleito enganando, ele foi eleito justamente porque eu vejo assim, porque a sociedade é homofóbica, porque a sociedade brasileira é moralista, porque a sociedade brasileira é transfóbica, porque a sociedade brasileira é racista, né? Então, a sociedade brasileira encontrou em Bolsonaro a projeção do que elas queriam, dos desejos dela. A Renata está dizendo aqui, ele é triste. Pois é, ou seja, como o Gilvan colocou, ele disse a verdade que as pessoas queriam ouvir. Ou seja, Bolsonaro expurgou os fascismos que as pessoas tinham guardado dentro delas. Ou seja, melhor, para ficar mais claro, Bolsonaro expurgou a intolerância que as pessoas tinham dentro dela. Cada um tinha dentro dela. Então, diante disso, Giovanni, eu te faço a seguinte pergunta. Agora vamos à pergunta. E aqui é a minha última pergunta para a gente pensar agora democracia e justiça. Porque não tem como pensar democracia não há possibilidade. Sem pensar justiça. Exatamente. Pensar democracia é pensar exatamente uma equidade, igualdade, né? Direito de todos.
Agora, eu considero que a nossa democracia ela é uma falácia, ela é um grande engano. Por quê? Olha só. Eu pergunto a seguinte coisa. Que democracia é essa que faz valer a igualdade, que não faz valer a igualdade de fato entre os indivíduos e classes sociais? Querem justiça sobre o pobre. Quando o pobre rouba comida para alimentar a si mesmo e a sua família, esse indivíduo mostra não sei quantos anos na cadeia sem ser julgado. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver quantos processos de crimes simples que poderiam ser julgados estão lá empilhados. E as pessoas, majoritariamente pobres e negros, estão mofando na cadeia. Com isso, eu não quero aqui defender criminoso, não é isso. É só para a gente entender a questão da democracia. Democracia pressupõe igualdade, liberdade e direito de todos. Então, que democracia é essa que quer justiça sobre o pobre que rouba comida para comer e a absolvição dos grandes ladrões capitalistas que roubam bilhões, que trapaceiam, que sonegam impostos, que oprimem e ainda acham que isso é justiça? Tem mais. Que justiça é essa que o branco não é julgado como negro, o negro não é julgado como branco? Que justiça é essa que a mulher não tem os mesmos direitos que os homens? Que justiça é essa que quilombolas e indígenas são perseguidos como se fossem a escória da sociedade? Que ricos e pobres são completamente diferentes, pois o que vale na nossa sociedade é quem tem mais capital. E, nesse caso, obviamente, não é o pobre. Que justiça é essa? Pode falar, Juba. Então, Marcos, diante de tudo que você colocou aí, a gente está claro que o nosso país, a ideia de democracia, ela ainda está por se construir. Porque como é que eu posso pensar numa democracia sem pensar numa cidadania plena? E como é que eu posso pensar em cidadania plena se parte das pessoas não tem onde morar, não tem onde comer? Essa coisa do auxílio emergencial agora escancarou a quantidade de pessoas no Brasil que está sem recursos para sobreviver. E aí, esse fenômeno que nós estamos vendo, que se aprofundou agora com a emergência da globalização, do crescimento das desigualdades, né? Desde a década de 80 para cá, e dessa implantação da agenda do neoliberalismo econômico no Ocidente, né? Fomentado de alguma forma pelos Estados Unidos, a gente vai perceber que esse crescimento da desigualdade ele não está somente dentro do Brasil. Os Estados Unidos é o país capitalista mais estruturado do mundo, mas, ao mesmo tempo, a desigualdade dos Estados Unidos cresce de forma assustadora. Né? Basta que a gente dê uma lida numa obra de Thomas Piketty, o capitalismo no século XXI. E uma das coisas que ele coloca é exatamente isso, o processo de crescimento da desigualdade nos Estados Unidos. A mesma coisa que acontece no Brasil, só que o Brasil tem algo mais grave. Eu não diria mais grave, porque os Estados Unidos também têm essa herança. É que nós começamos, e aí eu poderia recorrer aqui a Lilian Schwartz, né, historiadora conhecida nossa, e ela traz para nós essa percepção de como o Brasil foi formado, como se formou a nossa república, como foram esses processos autoritários que transitaram durante todo o processo democrático e que, de alguma forma, favoreceu apenas aqueles que estavam no poder, certo? E excluiu índios e negros. Marcos, nós começamos o século XX com o Brasil pensando o que é que nós vamos fazer, o país não tem futuro. Não tem futuro por ter que ter uma comunidade negra. Uma coisa chamada eugenia. Ou seja, nós temos uma comunidade negra e o negro está atrasado, a civilização é a branca, europeia. E o país nosso é um país miscigenado, então esse país não tem futuro.
O que nós vamos fazer? Nós precisamos melhorar a nossa raça. Injetar sangue branco. Então, assim, esse é o processo do Brasil da década de 20. Não é? Até a década de 20 esse processo está acontecendo. Nós temos intelectuais no brasileiro defendendo isso. Depois criamos o mito da democracia racial. Democracia racial. Não é Falamos isso? junto. Falamos junto. Criamos o mito da democracia racial. Aqui não tem racismo. Gilberto Freire. Exatamente. E aí, quando de fato quando de fato, não diria de fato, mas quando nós começamos a colocar de fato numa agenda para poder discutir essas questões, por exemplo, história da África, a gente começa a ensinar no Brasil oficialmente a partir de 2003. É que a gente começa a ter... Você pensou que é absurdo isso? Nós temos mais de 500 anos nesse país, só em 2000. E esse processo de história da África ainda, pega o livro didático que a gente vai ver, mesmo no governo Dilma e no governo Lula, ainda não está como nós percebemos que ele precisava estar nos livros didáticos. Entendeu? Então, assim, a ignorância sobre o que é o indígena, né? Nós estamos vendo esse processo agora no Brasil, essa coisa de deixar passar a boiada, né? Para a gente pensar que passar a boiada significa abrir mais terras, mais floresta, botar os índios, as comunidades indígenas mais para o canto, não é isso? Explorar esses territórios, foi assim que eu entendi. Talvez eu esteja equivocado. Criar possibilidades para que esse processo... Você está sendo generoso, inclusive. Não, criar possibilidades para que esse processo bárbaro e violento e cruel que se dá desde 1500, ele continue. Sem entender que o Brasil tem dívidas históricas e agora nós precisamos estar pensando em como realmente incluir na agenda todos os grupos que foram estigmatizados, excluídos. E é esse processo que vai fazer com que as pessoas que de alguma forma acreditam que existe um grupo que realmente deveria ter menos direito dentro da sociedade, e não existe isso dentro da sociedade democrática, todos devem ter iguais direitos, todos devem ter igual liberdade. E aí o processo, assim, o Brasil é o país, e isso reiteradas vezes pessoas têm falado, mais desigual do planeta. Entende? E quem são as pessoas que... Porque para mim, o que mais assustou, parece-me, nos últimos anos, uma parte da sociedade brasileira, e não só a elite, mas aquela que achou que era elite também, é que essas modificações nas políticas públicas permitiu que pessoas que estavam durante séculos excluídos do processo educacional brasileiro tivessem acesso à educação, às cotas, né? Esse meio de acesso à educação superior. É preciso pensar que até 1930... quando surge o projeto dos chamados da nova escola, de uma escola mais ampla, esse projeto foi abortado porque o que precisava era continuar fazendo o que foi feito durante a monarquia. Uma educação para a elite que comanda. E uma educação limitadíssima para esse povo que precisa somente ser mão de obra. Só para trabalhar mesmo. Exato, para trabalhar mesmo. Só para formar mão de obra, só isso. Para formar mão de obra. O resultado disso, Marcos, é o que nós vemos hoje. O Brasil atual. A quantidade de pessoas ocupando lugares de poder, você vai ver, a maioria é de origem branca, é branca, família branca. E os negros excluídos, olha para o Supremo, olha para a Câmara dos Deputados, olha para o Senado. Isso. Entende? Para você ver, olhe para os tribunais. Então, por que isso? Porque os negros tinham menos capacidade de aprendizado? Não, eles foram excluídos. E foi criado. E agora, as cotas foram uma forma que diz assim, agora eles poderão ser igual a nós. Isso está no inconsciente do sujeito. E ele começa a reagir. Então, nós temos um processo de exclusão e que ele precisa ser mantido, que a sociedade entende que essa deve ser a normalidade, de alguma forma. E quando vê um sujeito que dá voz a esse sentimento, como você colocou, ele ganhou espaço. Eu diria assim, e parece-me que tudo estava construído
para que esse discurso fosse aceito com facilidade. E aí, nós precisamos, se quisermos realmente um país decente, nós precisamos entender que não vai haver país decente enquanto todos não estiverem incluídos, de fato, nas agendas políticas brasileiras. Enquanto não houver igualdade, não vai ter país decente. Entende? Porque as massas vão estar sempre inquietas, vão estar sempre em movimento, né? Isso é o caso que a gente vê. O país que parecia que esconde muito, os Estados Unidos, desde 68, conseguiu esconder muito essa coisa, né? Aí arrebentou tudo agora. Por quê? Porque não resolveu ainda a questão. A injustiça, ela está prevalecendo sempre. Tá certo? A justiça está presente no tribunal. A injustiça está presente quando a maioria da comunidade carcerária brasileira é pobre e negro. Então, assim, é preciso... E aí eu pensando, como estão falando de cristianismo, o cristianismo que não contempla tudo isso e não percebe que há uma necessidade de apoiar e defender políticas reparatórias nesse país que modifique essa estrutura, está em desacordo com o Evangelho e com a justiça pregada pelo Novo Testamento. Perfeito. Gente, como vocês estão vendo, o tema é complexo, é polêmico. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente até agora. Quero encerrar. Se alguém tiver mais alguma coisa... Eu acredito que nem vai dar mais tempo para a gente responder mais questões, tá? Isso que foi uma primeira live, a gente pode marcar uma outra. Inclusive, Gilvan, já fica uma deixa aqui para a gente pensar religião e racismo. É um outro debate aí para a gente fazer. Eu acho muito interessante, tá? Uhum. Mas eu quero fechar com a pergunta de Janilton, tá? Janilton, ele fez uma pergunta e ele falou que espera a resposta. Ele fez duas perguntas, tá? Vou ver se consigo responder. Vamos ver, né? Bem polêmica, viu? Se prepara. Agora, vamos tentar enxugar bastante, porque eu acho que a gente só tem 10 minutos. Tá. Ele diz o seguinte: tem uma dúvida. Será errado o protestante se posicionar no meio político? Ô, Janilton, vou te passar minha dissertação. Vou lhe passar minha dissertação e minha monografia, que eu trabalhei exatamente isso. Se posicionar, Marcos, você entendeu assim, assumir uma posição política? Seria isso? Assumir uma posição política, Isso é ser protestante. Isso é ser protestante. Pois é. Então, o protestante se posicionar no meio político, a fala do pastor Gilvan, a qual tenho respeito. Ele tinha dito isso e tal. E aí teve um momento que ele fez um comentário assim: Gilvan, se você fez alguma abordagem sobre o fascismo e tal, não sei se cortou o áudio para ele, mas você disse exatamente que não é que todos os cristãos que votaram em Bolsonaro é porque comunga desse fascismo ou que tem prática fascista. Não quer dizer isso, né? Exatamente. Ele falou assim, que ele respondeu: eu votei em Bolsonaro e eu não sou fascista. Tipo, mas foi exatamente isso que eu disse. Eu não acredito que todos tenham tendência fascista. Foi o momento e as questões que estavam dadas ali que fez com que elas caminhassem para lá, mas depois caíram e disseram: não é isso que nós queremos. Perfeito. E a segunda pergunta dele, né? Primeiro é essa, né? Se é errado o cristão tomar uma posição no meio político. E segundo, ele colocou assim: é errado termos organizado. É errado, porque está bem pequenininho, gente. É errado sermos organizados com relação de hierarquia. Aonde congrego, sempre expressei meu posicionamento, mas sempre ouvindo os lados. E qual a indicação? Eita, por isso que eu queria fechar com essa, que essa aqui é polêmica. E qual a indicação de um partido que abraçaria sem elitizar uma classe? Olha isso. Eita! Isso aqui é coisa para uma live. Mas o que você acha aí, Gilvan? Responda que depois eu faço minhas considerações finais também. A questão da hierarquia, eu diria o seguinte: a reforma protestante ela tem como base a quebra da hierarquia. E aí eu aconselharia a leitura de um livro, Da Liberdade do Cristão, que é de Martinho Lutero. Eu acho que essa obra, Da Liberdade do Cristão, nos permite perceber um pouco do que seria essa nova perspectiva, né, da reforma protestante. Tá? Sobre partido, eu diria o seguinte: eu tenho posicionamentos políticos,
mas eu até hoje não pertenço, não sou filiado a partido nenhum. Tá certo? Mas é claro que eu, se fosse me filiar hoje, me filiaria a partidos mais ligados, mas certamente os partidos à esquerda, que são aqueles que defendem ideias mais de justiça social, né? Eu estou mais ligado a esse pensamento, justiça social, da ideia de igualdade, de liberdade em todos os sentidos, liberdade no sentido amplo, né? E da construção da cidadania mesmo, onde o sujeito não seja só alguém que tenha deveres dentro da sociedade, mas que tenha de fato direitos, né? Uma sociedade justa, uma sociedade ampla, uma sociedade plural, onde ela seja respeitada, inclusive onde seja visto a sua pluralidade não como uma deficiência, mas como uma riqueza. E aí eu vou remeter aqui ao meu pensamento de interculturalidade, tá certo? De pensar como enriquecimento. A sociedade, ela é rica a partir do momento em que ela inclui todos aqueles que estão dentro dela, certo? Todos aqueles que estão fazendo parte dessa sociedade. No momento que todos são incluídos e todos são respeitados dentro de sua... Um dia alguém perguntou assim, Gilvan, você não acha que você está querendo dizer que as pessoas podem abraçar todas as outras religiões? Eu falei, não, eu não nego para ninguém, eu sou protestante, sou cristão, protestante, certo? Essa é a minha formação, não nego para ninguém. Agora, o que eu estou dizendo é que, da mesma forma que eu sou cristão e protestante, eu quero que o outro que está ao meu lado tenha o direito de seguir a religião, que ele também se identificar, que ele achar que deve ser a religião certa. Ele tem o direito. E se algum dia ele quiser ser protestante, eu vou abraçá-lo também. Se ele não quiser, eu vou respeitá-lo. Porque isso é viver em um país laico e democrático. Fora isso, então, qualquer partido que não leve a sério, e principalmente a partir de agora, no Brasil, não leve a sério as questões de romper com as desigualdades sociais do país, eu tenho dificuldade de me identificar com ele. Perfeito. Tem a Ana aqui, que ela pediu, pelo amor de Deus, para fazer a pergunta dela. A Ana está com a gente desde o começo. Ela falou que é católica e está gostando muito da live. Ana, a sua pergunta que eu achei aqui... Peraí. Foi... Gente, eu passei agora pela pergunta. Peraí, Ana, que eu vou fazer. Ô, Marcos. Oi. Marcos, enquanto você está pegando aí, eu só queria deixar uma informação. Achei. Ah, tá. Você pode falar. Não, é porque eu tenho um blog tem alguns anos já que eu fiz um blog, tem alguns textos meus. Se procurar Gilvan Monteiro da Rocha aí no YouTube ou no Google, você vai encontrar tanto o meu blog, né, Gilvan Monteiro da Rocha mesmo, ou então o meu canal no YouTube. Parece-me que tem mais de 100. Eu estou tentando ampliar os inscritos nesse canal para poder a gente conseguir fazer live ao vivo no YouTube. Tá certo? Foi bom você falar isso, Gilvan. Tem o canal do Marcos, se inscrever aí, né? Para a gente ampliar esse projeto. Tanto o Gilvan tem um canal no YouTube, quanto eu tenho um canal. Vocês poderiam seguir, compartilhar, divulgar. Até a gente precisa divulgar o conhecimento de pessoas aqui da nossa região, galera. A gente precisa se apoiar. Às vezes a gente curte coisa e curte, comenta e compartilha coisas de tantos artistas que nunca nem conhecem nosso contexto, e pessoas da região a gente não dá essa força, esse apoio, tá? Então, o Gilvan tem um blog dele, tem o canal do YouTube dele. Essa live nossa vai ser postada no YouTube, tá? Os dois momentos aí. Enfim, a Ana Paula, ela pergunta assim, ó, apoiadores de torturador, como fica isso diante do que Cristo nos deixou, que foi o ensinamento do amor? Ela fez essa pergunta naquele momento que a gente estava falando do apoio de boa parte. Vale dizer que é de boa parte, não é a gente não pode homogeneizar. Mas quando a gente estava falando isso, ela fez essa pergunta: como, né, apoiador de torturador, como fica isso? Apoiar no caso, né, do discurso de Bolsonaro era do Ustra, né, que foi um dos maiores torturadores do período da ditadura militar. Enfim, como é que fica isso? Os evangélicos apoiando esse candidato na época, né, apoiando esse candidato, hoje apoiando um presidente que defende todo esse discurso, ele nunca negou, que é um livro, né, do Ustra.